Em 25 de outubro de 1978, a tranquilidade do pequeno povoado de Rosemead, no condado de Kearney, em Los Angeles, na Califórnia, foi brutalmente interrompida. Naquela manhã, a polícia local recebeu um chamado urgente e dirigiu-se a um apartamento modesto, onde uma mãe, tomada pela angústia, aguardava à porta. Ellen Woolley, com o coração apertado, mal podia articular o que havia encontrado. Apenas um dia antes, ela conversava com sua filha, Tana Woolley, uma jovem brilhante e cheia de sonhos. Agora, ao entrar no apartamento, deparou-se com uma cena que desafiava qualquer explicação. Tana, de apenas 20 anos, jazia sem vida sobre sua cama. O impacto da descoberta reverberou por toda a comunidade de Rosemead, um lugar onde crimes tão violentos eram inimagináveis. Vizinhos, amigos e familiares ficaram atordoados, incapazes de compreender como uma tragédia tão cruel poderia atingir uma jovem tão promissora. Apesar dos esforços incansáveis da polícia, as respostas para aquele crime hediondo demorariam mais de 2 décadas para surgir. Durante esse tempo, o caso passou por diversos detetives, foi arquivado e esquecido, até que uma nova geração de investigadores reabriu os arquivos e encontrou uma pista crucial, ignorada por todos os que haviam trabalhado no caso anteriormente. Tana Renee Woolley nasceu em 19 de julho de 1958 na vibrante cidade de Los Angeles, na Califórnia, mas foi no pacato povoado de Rosemead, no condado de Kearney, que ela cresceu e construiu suas memórias. Filha de William Price e Ellen Woolley, Tana era a primogênita de uma família amorosa que, com o tempo, recebeu 3 irmãos. Desde cedo, a jovem demonstrou um senso de responsabilidade natural, cuidando dos irmãos mais novos com carinho e dedicação. Seu pai, gerente de testes na base da Força Aérea local, e sua mãe, funcionária administrativa na escola secundária de Rosemead, garantiam à família uma vida confortável, suprindo não apenas as necessidades materiais, mas também oferecendo apoio emocional e atenção constante aos 4 filhos. Tana cresceu em um ambiente que valorizava a educação e o engajamento comunitário, moldando-a em uma jovem carismática, alegre e determinada. Durante a adolescência, ela se destacou por sua energia contagiante e seu comprometimento com causas maiores. Fez parte da Assembleia Edwards, um capítulo da Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, uma organização juvenil ligada à maçonaria que promovia valores de liderança e serviço comunitário. Na escola, integrou o conselho estudantil, conquistando o respeito e admiração de colegas e professores. Em 1976, Tana se formou com honras na escola secundária local, um marco que refletia sua dedicação aos estudos e sua ambição por um futuro promissor. No ano seguinte, aos 19 anos, Tana alcançou mais uma conquista. Foi nomeada representante estadual da Pensilvânia pela organização maçônica, um reconhecimento de suas habilidades de liderança e seu carisma. Sua beleza também chamou a atenção e aos 20 anos ela foi coroada Miss Rosemead, um título que celebrava não apenas sua aparência, mas também sua graça e inteligência. No entanto, Tana não se deixou seduzir pelo glamour dos holofotes. Escolheu um caminho mais sólido, trabalhando como secretária administrativa na NASA enquanto cursava pedagogia no Bexfield College. Seu sonho era claro: tornar-se professora e dedicar-se à educação de crianças com necessidades especiais, uma vocação que refletia sua empatia e desejo de fazer a diferença no mundo. Naquele outubro de 1978, Tana havia dado um passo importante rumo à independência. Alugou um pequeno apartamento em Rosemead, o mesmo povoado onde crescera, mas onde agora começava a construir sua vida adulta. Apesar da proximidade com a família, ela passava boa parte do tempo com seu namorado, Rick Max Ross, um jovem de 18 anos com quem compartilhava momentos de leveza e planos para o futuro. Contudo, Tana já havia expressado preocupações à mãe e às amigas sobre a segurança em seu novo bairro. Homens desconhecidos pareciam rondar o prédio, observando-a de forma insistente, o que a deixava desconfortável. Para se proteger, ela e Rick criaram uma rotina.
Quando saíam à noite, ele a acompanhava até a porta do apartamento e só se despedia após garantir que ela estivesse em segurança. Era uma precaução simples, mas que refletia a intuição de Tana sobre os perigos que a cercavam. Mal sabia ela que naquela fatídica noite de outubro, nenhuma precaução seria suficiente para protegê-la da tragédia que se aproximava. Na manhã de 25 de outubro de 1978, a rotina de Rosemédio foi abalada por um evento que marcaria a comunidade para sempre. Por volta das 9h30 da manhã, Patty Evan, supervisora de Tana Woolley na NASA, fez uma ligação que mudaria o curso daquele dia. Preocupada, ela contatou Ellen Woolley, a mãe de Tana, informando que a jovem, conhecida por sua pontualidade exemplar, não havia aparecido no trabalho. Para Tana, que raramente se atrasava, essa ausência era alarmante. Ellen tentou ligar para a filha, mas o telefone tocava sem resposta. Um pressentimento sombrio tomou conta dela e, sem hesitar, decidiu ir até o apartamento de Tana. Ao chegar ao prédio, Ellen foi confrontada por uma visão perturbadora. A porta do apartamento da filha estava entreaberta, com sinais claros de que o batente havia sido forçado. O coração de Ellen disparou. Cada passo em direção à entrada parecia carregado de um medo que ela não queria nomear. Hesitante, mas impulsionada pela necessidade de encontrar a filha, ela entrou no apartamento. O que viu a seguir transformou seu receio em desespero. A sala de estar estava um completo caos. Roupas e objetos pessoais estavam espalhados pelo chão, gavetas reviradas, móveis desalinhados. Era evidente que um confronto violento havia ocorrido ali. Com a voz trêmula, Ellen gritou o nome de Tana, esperando, contra todas as evidências, ouvir uma resposta. O silêncio que ecoou pelo apartamento era ensurdecedor. Movida por uma mistura de coragem e pavor, ela seguiu até o quarto da filha. Lá, deparou-se com a cena mais devastadora que uma mãe poderia enfrentar. Tana estava sobre a cama, sem vida, seu corpo pendendo parcialmente para o lado. Da cintura para baixo, não havia roupas. Uma meia azul ainda cobria seu pé direito, enquanto o outro pé estava descalço. Ao redor de seu pescoço, a meia ausente estava enrolada, um sinal cruel do que havia acontecido. Marcas de violência eram visíveis em seu corpo, indicando que Tana havia sofrido um ataque brutal antes de ser silenciada para sempre. Desesperada, Ellen acionou a polícia do condado de Kern, que chegou rapidamente ao local. Os agentes, ao examinarem a cena, confirmaram a gravidade do ocorrido. O apartamento, em sua desordem e sinais de luta, sugeria um crime planejado e executado com violência. O corpo de Tana foi levado ao hospital forense para exames detalhados, enquanto a polícia iniciava uma investigação que prometia ser complexa. Naquele momento, Ellen, ainda em choque, mal podia imaginar que a busca por justiça para sua filha se tornaria uma jornada de mais de 2 décadas marcada por frustrações, pistas perdidas e uma persistência inabalável. A chegada da polícia ao apartamento de Tana Woolley marcou o início de uma investigação que, desde o primeiro momento, revelou a complexidade do crime. Os agentes do condado de Kern, ao examinarem a cena, constataram que Tana havia sido vítima de um ataque extremamente violento. A necrópsia realizada no hospital forense trouxe detalhes perturbadores. A jovem de 20 anos faleceu entre 22 e 23 horas do dia 24 de outubro de 1978 por asfixia causada pela meia enrolada em seu pescoço. As marcas em seu corpo indicavam que ela havia sofrido agressões brutais antes de ser estrangulada. Além disso, a presença de material genético no corpo de Tana sugeria que ela havia sido violentada sexualmente, embora os investigadores considerassem a possibilidade de que o DNA pudesse estar relacionado a uma relação consensual prévia, sem conexão direta com o assassinato. A cena do crime oferecia poucas pistas concretas. Apesar da desordem na sala, com objetos espalhados e sinais de luta, os agentes não encontraram impressões digitais ou outros vestígios de DNA que pudessem apontar diretamente para o responsável. Essa ausência de evidências genéticas sugeria que o criminoso era cauteloso, alguém que sabia como evitar deixar rastros.
A polícia começou a traçar o perfil de um assassino meticuloso, possivelmente experiente, que planejava seus atos com cuidado para não ser identificado. A análise do apartamento reforçava essa hipótese. A porta forçada indicava uma invasão planejada e a escolha da meia como arma de estrangulamento foi classificada como uma arma de oportunidade. Isso sugeria que o assassinato não havia sido premeditado, mas sim uma reação do agressor diante de uma situação que saiu de seu controle, possivelmente quando Tana tentou se defender. Os detetives iniciaram as investigações entrevistando os vizinhos do prédio. Alguns relataram ter ouvido gritos abafados por volta das 22h30 do dia anterior, provenientes do andar onde Tana morava. No entanto, os sons cessaram rapidamente, levando os moradores a acreditarem que se tratava de um susto momentâneo, não de um crime em andamento. Essas informações reforçaram a teoria de que o assassino agiu com rapidez e eficiência, neutralizando Tana antes que ela pudesse pedir ajuda. A ausência de objetos de valor roubados descartava o roubo como motivo, apontando para um crime de natureza sexual. A polícia também considerou que o agressor provavelmente usava preservativo, o que indicava um planejamento prévio do abuso, mas não necessariamente do assassinato. A comunidade de Rosemead, ainda em choque com a perda de uma jovem tão querida, exigia respostas. A família Woolley, devastada, acompanhava cada passo da investigação, na esperança de que o responsável fosse rapidamente identificado. No entanto, a falta de pistas concretas e a sofisticação do criminoso dificultavam o trabalho dos investigadores. A meia usada para estrangular Tana tornou-se um símbolo da brutalidade do crime, mas naquele momento não oferecia respostas sobre quem havia tirado a vida da jovem. Enquanto os dias passavam, a investigação começava a revelar suas limitações, e a promessa de justiça parecia cada vez mais distante para a família de Tana. Enquanto Rosemead tentava se recuperar do impacto do assassinato de Tana Woolley, a investigação policial enfrentava desafios que testavam a paciência da família e da comunidade. Os detetives do condado de Kern, sobrecarregados, começaram a explorar todas as pistas disponíveis, começando pelas pessoas mais próximas de Tana. O primeiro a ser interrogado foi o namorado da jovem. Rick relatou que na noite do crime passou o tempo com Tana em seu apartamento, onde jogaram e assistiram televisão. Por volta das 22 horas, ele a acompanhou até o prédio dela, como fazia habitualmente para garantir sua segurança. Testemunhas confirmaram terem visto Rick se despedindo de Tana no saguão do edifício, o que corroborava sua versão. Com um álibi sólido, ele foi rapidamente descartado como suspeito. Durante o interrogatório, Rick compartilhou uma informação crucial. Nas semanas anteriores ao crime, Tana havia expressado preocupação com homens que rondavam o prédio. Ela se sentia observada constantemente, seja ao jogar o lixo fora, ao sair do apartamento ou ao caminhar pelos corredores. Um vizinho em particular, descrito por Rick como um homem alto, corpulento e afro-americano, havia tentado insistentemente convidá-la para sair, mesmo após suas recusas. Essa descrição chamou a atenção dos investigadores, pois coincidia com o perfil traçado pelo recém-criado Departamento de Análise Comportamental do FBI, que havia sido acionado para auxiliar no caso. Segundo os especialistas, o assassino era provavelmente um homem forte, entre 15 e 20 anos, com inteligência acima da média, histórico de comportamento violento e possíveis frustrações relacionadas a rejeições amorosas ou sexuais. Embora o crime parecesse ser seu primeiro assassinato, era improvável que fosse seu primeiro ataque. Frustrados com a lentidão da polícia local, os pais de Tana decidiram buscar ajuda externa. Contrataram um detetive particular chamado Lou Magnat, que mergulhou na investigação com determinação. Magnat visitou o complexo de apartamentos e entrevistou cada um dos 30 moradores, procurando alguém que se destacasse como suspeito. Vários vizinhos apontaram para Larry Hazlett, um homem de 32 anos que vivia no apartamento número 5, a poucos metros do quarto de Tana. Sua janela dava diretamente para o dormitório da jovem, permitindo que ele a observasse com facilidade. Larry era conhecido no prédio como uma figura problemática, apelidado por alguns de o pervertido do bairro.
Rick confirmou que ele era a principal fonte das preocupações de Tana, o que parecia alinhar-se perfeitamente com o perfil do agressor, exceto pela idade, que excedia a estimativa do FBI. Magnati compartilhou suas descobertas com a polícia, que interrogou Larry. Durante o depoimento, ele se mostrou calmo e negou qualquer envolvimento, afirmando que na hora do crime estava em uma loja próxima comprando mantimentos. No entanto, nem o vendedor nem outros vizinhos puderam confirmar seu álibi. A polícia coletou uma amostra de DNA de Larry, mas os resultados não o conectaram diretamente ao local do crime. Sem evidências suficientes para mantê-lo detido, os investigadores foram obrigados a liberá-lo. Meses após o assassinato, Larry deixou Rosemead, mudando-se para um destino até então desconhecido, e seu rastro foi perdido. A investigação, sem novas pistas, acabou sendo arquivada, deixando a família Woolley sem respostas. Para Ellen, no entanto, a luta por justiça estava apenas começando, e sua determinação de encontrar o assassino de sua filha permaneceria viva, mesmo diante de tantas frustrações. Após o arquivamento do caso de Tana, a família da jovem enfrentou um vazio que parecia intransponível. A falta de respostas e a ausência de um culpado identificado transformaram a dor da perda em uma luta incansável por justiça. Ellen Woolley recusava-se a aceitar que o assassino de sua filha permanecesse livre. Durante os 20 anos seguintes, ela manteve contato constante com a polícia do condado de Kern, ligando todos os meses para perguntar sobre qualquer novidade na investigação. Cada ligação era um ato de esperança, mesmo quando as respostas eram sempre as mesmas. Não havia avanços significativos. Os detetives responsáveis pelo caso mudavam com frequência e cada novo investigador precisava recomeçar do zero, o que tornava o processo ainda mais lento. Apesar das frustrações, Ellen nunca desistiu, alimentada pela memória de Tana e pela promessa silenciosa de que um dia a verdade viria à tona. Com o passar do tempo, a tarefa de pressionar a polícia foi assumida por Taryn, a irmã mais nova de Tana. Assim como sua mãe, Taryn era educada, mas firme, insistindo para que os investigadores retomassem o caso com seriedade. Sua determinação ganhou novo fôlego em março de 1999, quando o caso de O.J. Simpson dominava as manchetes dos Estados Unidos. A cobertura midiática destacou uma nova técnica científica que permitia análises comparativas de DNA, capaz de identificar culpados, mesmo em casos considerados arquivados. Inspirada por essa possibilidade, Taryn sugeriu aos detetives que usassem essa tecnologia para reexaminar as evidências do caso de Tana, em especial a meia azul usada para estrangulá-la. Inicialmente, os agentes demonstraram ceticismo, argumentando que a documentação da década de 1970 não era tão detalhada, o que dificultava a aplicação de métodos modernos. Além disso, muitos acreditavam que as evidências poderiam estar degradadas após tanto tempo. Taryn, no entanto, não se deixou abater. Durante os 3 meses seguintes, ela continuou ligando para a delegacia com uma persistência que beirava a obsessão. Sua insistência finalmente teve resultado quando conseguiu falar com o sargento Chris Spear, um oficial disposto a dar uma nova chance ao caso. Spear prometeu revisar o arquivo de Tana, mergulhando nos registros antigos com um olhar renovado. Na década de 1970, os procedimentos de investigação não exigiam documentação tão rigorosa, o que deixava lacunas. Ainda assim, Spear encontrou uma peça intrigante: uma solicitação de impressões digitais de um homem chamado Larry Hazlett, o mesmo vizinho identificado como suspeito pelo detetive particular Lou Magnati, contratado pela família Woolley 20 anos antes. A menção a Larry reacendeu a esperança de que uma pista esquecida pudesse, enfim, levar ao responsável pelo crime. Para a família Woolley, a insistência de Ellen e Terry começava a abrir uma nova porta, mesmo que o caminho para a justiça ainda estivesse cheio de incertezas. A insistência de Taryn Woolley em manter vivo o caso de sua irmã Tana começou a render frutos no final de 1999. O sargento Chris Spear, sensibilizado pela determinação da família, decidiu mergulhar nos arquivos empoeirados do assassinato ocorrido em 1978.
Ao revisar os documentos, ele encontrou referências a Larry Hazlett, o vizinho que 2 décadas antes havia sido apontado como suspeito pelo detetive particular Lou Magnati. A solicitação de impressões digitais de Larry, registrada nos arquivos, intrigou Speer, especialmente porque não estava claro por que os investigadores originais a haviam solicitado. Determinado a explorar essa pista, ele iniciou uma verificação de antecedentes criminais do suspeito, buscando respostas que pudessem conectar Larry ao crime. A pesquisa revelou um histórico preocupante. Em 1969, Larry Hazlett havia sido condenado por roubo à mão armada e agressão, além de ter enfrentado acusações de abuso sexual, embora essas não tenham resultado em prisão. Em 1973, ele foi investigado como suspeito principal em outro caso de abuso, mas a vítima recusou-se a testemunhar e as acusações foram arquivadas. Após o assassinato de Tana, Larry deixou Rosemead e descobriu-se que ele mudou-se para Sacramento, na Califórnia, onde se casou, teve filhos e trabalhou como professor de música em uma escola local. No entanto, seu passado continuou a revelar comportamentos criminosos. Em 1978, ele enfrentou problemas legais novamente, sendo suspeito de tentar explodir uma instalação da US Borax com bombas caseiras, embora isso nunca tenha sido comprovado. Entre 1979 e 1991, Larry acumulou novas acusações, incluindo roubo, exibição indecente, abuso contra menores e outros 5 casos de abuso sexual violento. Apesar de ser registrado como delinquente sexual, ele nunca cumpriu pena de prisão significativa. Em 1992, recebeu outra condenação por roubo em Sacramento. Com esse extenso histórico criminal, Larry parecia um suspeito promissor, mas as evidências ainda eram circunstanciais. Speer sabia que precisava de algo mais concreto para justificar uma abordagem direta. Munido das informações sobre o paradeiro de Larry em Sacramento, ele decidiu confrontá-lo. Em 5 de outubro de 1999, o sargento viajou até a cidade e encontrou Larry vivendo uma vida aparentemente tranquila em um bairro sereno. Para os vizinhos, ele era apenas um homem comum, sem qualquer indício de seu passado criminoso. Speer bateu à porta de Larry com uma ordem judicial para coletar uma amostra de DNA. O suspeito, demonstrando uma calma desconcertante, cooperou voluntariamente, entregando a amostra e afirmando que não conhecia Tana Woolley. Ele declarou que ficaria feliz em ajudar a esclarecer o caso, uma atitude que deixou Speer com 2 hipóteses. Ou Larry havia realmente reconstruído sua vida e era inocente, ou sua confiança vinha da crença de que, como em seus crimes anteriores, ele escaparia impune. Speer retornou a Bexfield com a amostra de DNA de Larry, que foi enviada ao laboratório forense do condado de Kern para análise. A reabertura do caso, impulsionada pela persistência da família Woolley e pela nova esperança trazida pelas tecnologias de DNA, marcou um ponto de virada. A possibilidade de conectar Larry ao crime após tantos anos reacendeu a esperança de justiça para Tana. No entanto, os investigadores sabiam que o caminho à frente ainda seria desafiador, exigindo provas sólidas para transformar suspeitas em uma ação formal. No início do ano 2000, o laboratório forense do condado de Kern tornou-se o epicentro da busca por justiça no caso de Tana Woolley. A analista Brenda Smith assumiu a tarefa de reexaminar as evidências coletadas no apartamento da vítima em 1978. Sua primeira tentativa foi analisar o material genético encontrado no corpo de Tana, mas após mais de 2 décadas, o DNA estava muito degradado para gerar resultados confiáveis. Determinada a encontrar algo útil, Brenda voltou sua atenção para as bolsas de roupas e a roupa de cama recolhidos na cena do crime. Usando uma fonte de luz alternativa, ela examinou minuciosamente cada item em busca de vestígios biológicos. Foi então que descobriu pequenas manchas circulares amareladas na parte superior da coxa de Tana. Testes confirmaram que as manchas continham fluido seminal, uma pista promissora que poderia mudar o rumo da investigação. Com cuidado meticuloso, Brenda isolou as manchas e extraiu um perfil genético completo, que foi comparado com a amostra de DNA fornecida por Larry Hazlett. O resultado foi contundente.
uma correspondência com uma probabilidade de 1 em 126 bilhões, praticamente eliminando qualquer chance de coincidência. Empolgada com a descoberta, Brenda imediatamente contatou a equipe de homicídios do condado de Kern. Os detetives Joey Hikes e Scott Jaltex receberam a missão de interrogar e, se necessário, prender Larry. Apesar da força da evidência de DNA, os investigadores sabiam que o caso ainda não era prova de falhas. A defesa de Larry poderia alegar em um possível julgamento que o material genético era resultado de uma relação consensual, o que exigia mais provas para solidificar a acusação. Joey Hikes voltou a Sacramento para confrontar Larry. Sentado à mesa da cozinha do suspeito, o detetive ativou uma gravadora e começou o interrogatório. Perguntou se Larry seria capaz de tirar uma vida, ao que ele respondeu com um firme não. Larry também negou qualquer relação com Tana ou ter entrado em seu apartamento. Essa declaração foi um erro crucial. O DNA na colcha de cama provava sua presença no local, contradizendo sua versão. Quando confrontado com a evidência biológica, Larry manteve sua negação, exigindo a presença de um advogado. Sua compostura começou a ruir e Joey precisou acalmá-lo para continuar a conversa. Naquele mesmo dia, Larry foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau. Enquanto isso, Ellen Woolley recebeu a ligação que esperava há mais de 20 anos. Ela estava no cemitério, colocando flores no túmulo de Tana quando soube da prisão. Por um momento, acreditou que a justiça estava finalmente ao alcance. No entanto, o caso ainda enfrentava obstáculos. O promotor Ed Giggles, que assumiu a acusação em dezembro de 2002, sabia que a defesa poderia explorar a possibilidade de um suposto romance secreto entre Larry e Tana para explicar o DNA. Para fortalecer o caso, Giggles buscou a ajuda do renomado investigador Trent Spears. Juntos, eles rastrearam 4 outras vítimas que haviam acusado Larry de abuso sexual, 3 antes do assassinato de Tana e uma depois. Localizar essas mulheres foi um desafio, especialmente uma que havia mudado de nome 4 vezes após sucessivos casamentos. Mesmo assim, todas foram encontradas e entrevistadas. As 4 mulheres que não se conheciam relataram experiências assustadoramente semelhantes. Larry inicialmente se apresentava como educado e amigável, mas ao ficar a sós com elas, tornava-se violento. Uma das vítimas ainda carregava cicatrizes de uma mordida severa. Embora relutantes em reviver o trauma, elas concordaram em testemunhar após compreenderem a gravidade do caso e o impacto de sua omissão no passado. Sentiam que se tivessem seguido com suas denúncias anos antes, Tana poderia estar viva. Suas histórias expunham Larry como um predador em série, fortalecendo a narrativa da promotoria. O promotor Giggles, no entanto, queria mais. Ele solicitou ao laboratório forense uma nova análise da meia azul usada para estrangular Tana. Como a peça havia sido apertada com força por um tempo prolongado, havia a possibilidade de que células da pele do agressor tivessem ficado impregnadas. Brenda Smith raspou cuidadosamente a superfície da meia com uma navalha, coletando fragmentos que foram analisados. O resultado revelou um perfil parcial de DNA, que, embora não completo, também correspondia a Larry. Essa evidência desmontava qualquer alegação de relação consensual, confirmando que Larry não apenas esteve no apartamento, mas também foi o responsável pelo estrangulamento. Com o DNA da colcha, o perfil parcial na meia e os testemunhos das 4 vítimas, a promotoria finalmente tinha um caso sólido contra o assassino de Tana. Em 10 de junho de 2002, o caso do assassinato de Tana Woolley chegou ao tribunal, marcando o ápice de uma jornada de mais de 2 décadas em busca de justiça. O promotor Ed Giggles apresentou um caso meticulosamente construído, sustentado por evidências de DNA, testemunhos de outras vítimas e uma reconstrução detalhada dos eventos. Durante o julgamento, a promotoria trouxe uma testemunha surpresa que lançou uma nova luz sobre o caráter predatório de Larry Hazlett. A mulher relatou o incidente em que Larry a abordou na rua, insistindo para que aceitasse sair com ele. Quando ela recusou, ele a agarrou pelo braço, exigindo sua concordância. A vítima conseguiu escapar e se esconder em seu carro, mas ao dirigir, percebeu que Larry a seguia em uma BMW verde escuro.
Ela denunciou o ocorrido à polícia, mas sem marcas físicas visíveis, nenhuma ação foi tomada. Esse testemunho, combinado com os relatos das 4 outras vítimas de abuso, pintou um retrato claro de Larry como um agressor em série, cuja violência escalava a cada rejeição. Os depoimentos das 4 mulheres foram devastadores. Cada uma descreveu como Larry usava seu charme inicial para ganhar confiança, apenas para revelar sua verdadeira natureza em momentos de violência. As cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais que carregavam, reforçavam a gravidade de seus crimes. Esses relatos, aliados às evidências de DNA encontradas na colcha de cama e na meia azul usada para estrangular Tana, deixaram pouco espaço para dúvidas. A defesa tentou desacreditar as provas genéticas, sugerindo que a presença do DNA de Larry poderia ser explicada por uma relação consensual, mas a correspondência parcial na meia e a consistência dos testemunhos enfraqueceram essa argumentação. Um momento crucial do julgamento veio com a participação de Vin McGame, especialista em reconstrução de crimes do FBI. Ele apresentou uma narrativa detalhada do que ocorreu na noite de 24 de outubro de 1978. Segundo McGame, após Rick deixar Tana no prédio, ela subiu para seu apartamento e foi surpreendida por Larry, que a observava há semanas. Assustada, Tana tentou trancar a porta, mas Larry, mais forte, forçou a entrada. Uma luta intensa se seguiu, deixando a sala em desordem, como Ellen Mulley encontraria no dia seguinte. Larry golpeou Tana no rosto com um relógio despertador, causando ferimentos nos lábios antes de arrastá-la para o quarto. Lá, ele a agrediu novamente, jogando-a contra a cama, onde cometeu o abuso. Temendo ser identificado com o vizinho, Larry usou a meia de Tana para estrangulá-la. Após uma semana de testemunhos e apenas 1h30 de deliberação, em maio de 2004, o júri emitiu seu veredito. Larry Hazlitt foi considerado culpado por abuso sexual agravado e assassinato em primeiro grau. A promotoria também recomendou a investigação dos outros 4 casos de abuso relatados pelas testemunhas. Em 14 de junho de 2004, Larry foi sentenciado à pena capital, a ser cumprida na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. Ellen Mulley, presente no tribunal, observou com um misto de alívio e dor enquanto os guardas levavam o homem responsável pela morte de sua filha. Embora nenhuma sentença pudesse trazer Tana de volta, a condenação trouxe um consolo à família Woolley. O caso de Tana Woolley tornou-se um marco em Rosemead, não apenas pela brutalidade do crime, mas pela determinação de uma família que transformou sua dor em uma luta incansável. A justiça, embora tardia, foi um testemunho do poder da perseverança e das avançadas técnicas forenses que finalmente permitiram que o assassino fosse responsabilizado.